Joia. Bom, então, como eu falei, a gente está começando o terceiro bimestre, falta só esses assuntos pendentes do segundo bimestre. Então, a gente viu lá no segundo, nas aulas anteriores, né, que a gente faz aquela conversão da energia mecânica, a potencial gravitacional, a potencial elástica e a energia cinética. Tudo isso um aglomerado da energia mecânica, né? E elas vão se trocando, né, de posição. Então, a gente viu lá na última aula que eu dei o menininho no skate lá, então ele ganha altura, ele ganha potencial gravitacional. Ele perde altura, mas ele ganha movimento, ele ganha cinética. E aí, então, a gente vai trocando, né? E tudo isso é o que a gente chama de energia mecânica. Eu dei o exemplo também uma montanha russa, né? A montanha russa, então, quando o carrinho está lá no alto, ele tem muita energia potencial gravitacional, né? E quando ele começa, que é o que a gente chama de energia mecânica, porque ele está no alto, ele só tem energia potencial gravitacional. Conforme ele vai começando a cair, né, descer, ele começa a perder gravitacional, porque ele perde altura, mas ele ganha em cinética, é a troca, né? E eu comentei que se não tivesse dissipação de energia, né, sem perder energia, ficaria trocando, mesma altura, perde, ganha em cinética, ganha... Mas existe lá um decréscimo, né, uma perda de energia, porque existe o atrito do carrinho, né? Isso que a gente chama, então, de trabalho. O trabalho, agora que a gente vai falar, no nosso dia a dia, trabalho é um serviço que a gente faz, né? É o nosso emprego, por exemplo, ou o trabalho doméstico. Então, veja que está associado a fazer uma atividade, né? Alguma coisa que você faz a atividade. Deixa eu mostrar minha tela para vocês. Opa, aqui, deixa eu procurar. Aqui. Bom, e para a física, né? Para a física, o que é o trabalho? A gente pode entender que trabalho é uma forma de energia também, tá? Trabalho é uma forma de energia. Então, na ciência, para a física, tá? O trabalho é uma forma de energia. E é justamente uma forma de energia associada com você fazer uma força. Por isso que nós chamamos, na verdade, de trabalho de uma força. Para acontecer energia, para acontecer o trabalho, né, que é uma forma de energia, obrigatoriamente tem que ser feita uma força, associada a uma ação, uma força. A gente pode entender, então, que essa ação de fazer uma força, tá, é uma forma de você desprender energia, tá? Deixa eu ver que acho que tem alguém aqui pedindo a entrada. Aqui, certo. Vamos lá. Beleza. Então, veja, quem lembra daquele desenho do He-Man, né? Ele falava assim, eu tenho a força, né? Na verdade, ninguém tem força. O que nós temos é energia para fazer uma força. Nós temos a energia armazenada para fazer a força. A força é o ato de se fazer a ação, né? Então, ninguém tem força. Nós temos energia, nós temos trabalho e que está associado quando você faz uma ação. Então, por exemplo, empurrar um caixote, por exemplo. Bom, você está fazendo uma força para empurrar uma caixa no chão, então você está gastando a sua energia. Então, você não tem a força, você está fazendo uma força, né? Você tem energia para fazer o trabalho de aplicar essa força. Então, a definição de força, né, lá na primeira lei de Newton, é qualquer agente físico capaz de deformar ou acelerar um corpo. Então, o fato da gente estar empurrando esse objeto, né,
é o ato de você fazer uma força. Beleza. Fazer a força, você gasta energia, tá? Então, o trabalho, quando a gente se alimenta, por exemplo, né? Então você acumula energia em si, né? Nós acumulamos energia, e o fato de você aplicar essa força, de você fazer um serviço, uma atividade, né? Você está desprendendo energia, né? E você está fazendo uma força. Então, para a física, olha lá, o fato de você estar empurrando esse objeto, né? Ele faz você gasta uma energia. Então, o que ele fala aqui, né? Vamos imaginar uma força constante, paralela e de mesmo sentido. Então, vamos supor que eu estou aqui com um caixote aí em cima de uma tábua, né? E eu aplico uma força na mesma direção do deslocamento. Então, veja que a força é na mesma direção. O deslocamento é na horizontal, a força é na horizontal. O deslocamento é da esquerda para a direita, a força é da esquerda para a direita. Ela está sendo feita na mesma direção. Então, eu estou gastando uma energia para fazer isso aí, né? Olha lá, o deslocamento é na horizontal e a força também na horizontal, tá? Então, o trabalho está associado com o fato de, o trabalho de uma força na mesma direção. Então, a gente define como trabalho de uma força uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento. Olha lá, então. Trabalho, na definição de física, é a força que eu faço vezes o tamanho do deslocamento que é feito, né? Quanto que andou esse caixote aí, por exemplo, né? Então, lá, o F é a força, o D é o deslocamento, né? E o tal, aí o T é o trabalho, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a força a gente mede em newtons, o deslocamento a gente mede em metros, o trabalho é medido em joules, é uma forma de energia. Joule, lembra que a gente falou de joule, né? Joule também a gente usou para energia potencial gravitacional, energia cinética, é porque também é energia. Trabalho também é energia, então ele também é medido em joules, né? Então, que tipo de trabalho que a gente pode dizer que existe? O trabalho que um motor faz quando a força e o deslocamento têm a mesma direção. Então, é esse tipo, não precisa ser o motor de um carro, pode ser esse que a gente fez aí, empurrando um caixote. É um trabalho motor. Por quê? Porque a força foi feita na mesma direção e o sentido do movimento. Então, eu empurrei para frente, a caixa foi para frente. Então, esse trabalho é positivo, né? Trabalho é positivo porque você fez na mesma direção. Olha lá, eu fiz uma força para a direita e o deslocamento também foi para a direita. Então, é um trabalho positivo, é um trabalho motor. Agora, a gente pode também ter um trabalho resistente, um trabalho que dificulta o movimento. Então, é quando a força que é aplicada, ela tem, e o deslocamento estão nos sentidos contrários, né? Contrários. É um trabalho que a gente chama de negativo, né? Um trabalho resistente. Seria mais ou menos uma ideia ao contrário. Imagina que um caminhão, aqui no exemplo, né? Ou o carrinho lá da montanha-russa, ele quer descer, mas o atrito está segurando o carrinho para dificultar. Muitas vezes não segura, né? Você empurrando um carro, por exemplo, para frente aí, ó, o carro está querendo ir para frente e uma pessoa tenta segurá-lo. Não vai conseguir, mas ela fez uma força para tentar resistir esse andamento do carro aí. Então veja que o deslocamento do carro é para a direita, mas a força que a pessoa fez é para a esquerda. Ou seja, o trabalho dela foi um trabalho resistente, um trabalho de dificultar o andamento. Aqui é uma pessoa fazendo, mas pode ser o atrito do chão, né? Ela não conseguiu fazer, mas ela não conseguiu segurar, mas ela dificultou um pouco a passagem. Seria a mesma coisa da gente pensar que alguma coisa está se movimentando, né? Lá, por exemplo, você está preso a alguma coisa, né? Uma corda presa a um carrinho, por exemplo, esse carro ele anda e você está tentando puxar a corda para puxar ele e tentar ele voltar. Você não está conseguindo, mas você está dificultando, você está fazendo um trabalho resistente, né? Então, a mocinha aí andando, né?
Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, imagina o seguinte, um garoto, né? Isso. E quando tem... é legal, boa, Wesley. A gente tenta empurrar uma pedra muito pesada, mas ela não se move. Você fez trabalho, você gastou energia, mas não adiantou nada. Então, não houve deslocamento. Então, você gastou energia, mas não foi usada a sua energia para realizar trabalho. Mas professor, mas eu gastei energia, sim. Esse trabalho ele foi resistido pelo chão. Por que essa pedra não se moveu? Porque tinha atrito da pedra com o chão. Muitas vezes, por exemplo, você empurrou a pedra, só que ela era muito pesada, né? E ela não se moveu. Então, você gastou energia, a sua pedra não se deslocou, então o deslocamento é zero. A sua energia não foi convertida em trabalho. Ela foi convertida em quê? Ela foi convertida em trabalho resistente da pedra. Existiu um atrito no chão que não deixou essa pedra sair do lugar. Então, toda essa energia que você gastou, ele foi usada lá para, vamos supor, o atrito segurar essa pedra, porque a gente sabe que existe um atrito. Por que a gente não consegue empurrar essa pedra? Ora, porque ela está em contato com o chão, ela está raspando no chão e não está conseguindo sair, você não consegue andar ela. Então, a mesma coisa num chão áspero, né? Se você, às vezes, um chão muito áspero, se o seu pé você quer mover ele, você não consegue porque está muito áspero. Mas você joga um sabãozinho ali no piso, você, mesmo que você não queira, muitas vezes você escorrega. Por quê? Porque terminou o atrito, né? Gastou esse atrito, ele cessou, ele praticamente ficou zero. Então você andou para frente. Então essa pedra aí, ela sairia facilmente se tivesse num chão bem lisinho, mesmo pesada, às vezes você consegue. Por quê? Porque aí o seu trabalho, você conseguiu dar movimento para ela, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, você gastou energia, mas ele não foi convertido em trabalho. Ele foi convertido num trabalho resistente do chão, tá? Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Então, ele empurrou uma cômoda por 5 metros. Sabendo que ele fez uma força de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, qual o valor do trabalho? Então, veja que aqui ele fez uma força e conseguiu empurrar a cômoda, né? Então, simplesmente, eu tenho lá a cômoda, uma força de 20 newtons, que fez um movimento de 5 metros na mesma direção. A força de 20 newtons, né? Lembrando que newton é a unidade de medida de força, e o deslocamento foi de 5 metros. Então, quanto que ele gastou? Simplesmente a multiplicação. 20 da força vezes 5, ele gastou 100 joules de energia, tá? Ele desprendeu essa energia aí. Claro que, professor, mas não existe atrito nesse caso? Sim, existe um atrito. Então, com certeza, ele fez um pouquinho mais de energia. Vamos supor que ele fez 120. 100 foi para deslocar, foi usada em forma de trabalho. E o 20 a mais que ele gastou deve ter sido para esquentar um pouquinho o chão. Porque a gente já viu que quando a gente raspa objetos no chão, em qualquer superfície com superfície, ele esquenta um pouco, né? Então, com certeza, o rapaz aí, ele teve que gastar um pouquinho mais para conseguir vencer o atrito. 100 foi usado para realizar trabalho. Os outros, pouco mais que ele gastou, que a gente não conseguiu calcular, mas ele foi feito para conseguir suplantar, né? Eliminar aí o atrito que existia entre os dois. Agora, vamos pensar uma outra forma, né? Uma outra coisa. Um homem tenta deter a descida de um carro de uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção da rampa. É como se ele estivesse tentando segurar para esse carro não ir com toda a força, né? Uma moto aí, talvez uma bicicleta seria mais fácil, mas ele está tentando um carro. Mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine qual o valor do trabalho realizado. Então, vamos imaginar uma descidinha aí, né? Ele está tentando segurar. Se ele soltasse, vamos dizer que o carro descia muito rápido e poderia causar um estrago lá embaixo.
ele faz uma força contrária aí de 100 newtons, né? Mas só que, veja, a força é para cima e o carro, né, desce para baixo, óbvio, né? Ele não conseguiu suportar tudo. Mas nesse caso, a gente tem uma força contrária, né? Desculpa, um movimento contrário. A força e o deslocamento têm a mesma direção, só que o sentido oposto. Então, é um trabalho resistente. Então, é negativo, né? Ele fez um trabalho de 100 newtons, e houve um deslocamento de 8 metros. Então, 100 vezes 8, 800, por ser negativo, ele realizou um trabalho de menos 800 joules. Foi um trabalho para suportar isso, né? Então, lembra que o carro aqui é um exemplo de uma descida, né? Então, o carro lá no começo, ele tinha energia potencial gravitacional. Se o rapaz não ajuda, o carro desceria com bastante velocidade. Seria todo ele transformado em energia cinética. Não foi porque ele realizou um trabalho para diminuir, né? Ele fez um trabalho resistente e isso diminuiu, tá? Então, o trabalho é esse desprendimento. Mas é importante você lembrar, como o Wesley lembrou aqui, né? A gente tem que entender também que tem outras forças aí. Então, tem o atrito, né? Então, esse carro aí, ele se moveu, né? Mas, tipo, poderia não se mover, o cara poderia segurar totalmente. Então, toda a energia seria para que não houvesse nenhum tipo de descida. Então, ele estaria fazendo uma força bem, né, um trabalho que conseguiria vencer a energia potencial gravitacional. Então, aqui o mesmo exemplo, né? Deixa eu só pegar de novo aqui, é como se fosse o mesmo exemplo do próprio atrito, né? O carrinho de montanha-russa, né? Ele perde um pouco de velocidade, ele deveria ganhar mais, mas existe um atrito das rodas lá do chão, né? Ainda bem que tem, porque senão a velocidade seria muito maior do carrinho de montanha-russa, né? E que o próprio chão faz para segurar. É um trabalho resistente, né? É um trabalho que dificulta a passagem aí desse carro aí, ok? Muito bem. Uma outra coisinha também, a gente pode ter uma força que às vezes não é totalmente paralela ao deslocamento, né? Então vamos imaginar o seguinte, essa caixa que eu estou querendo puxar ela aí, mas veja, o deslocamento é na horizontal. Só que eu vou fazer uma força um pouquinho diferente, um pouquinho para cima, na diagonal, né? É uma força que não é totalmente paralela, tá? Como se fosse uma criança puxando aí um carrinho, um brinquedinho, né? Um carrinho. Veja que a força, ela foi na diagonal, mas a caixa se movimentou na horizontal. Então, elas não têm a mesma direção, elas têm uma direção um pouquinho diferente aí, né? Existe um ângulo matemático aí, ó, um ângulo θ, que faz com que essa direção seja um pouquinho diferente. E aí? Bom, quando existe esse caso, a gente tem que acrescentar, quando ela não está na mesma direção, um componente. A força, o deslocamento, só que aí eu entro com uma função matemática, multiplicar o cosseno desse ângulo. Não sei se vocês já viram lá na matemática o seno, o cosseno, né? Chegaram a ver já esse conceito de seno, cosseno na matemática? Não estou lembrado se vocês já, né, Fernando? Legal. Então, olha aí, essa é uma forma de aplicação do seno e cosseno. Por quê? Porque eu não estou pegando exatamente a força na mesma direção. Então, quando eu multiplico pelo cosseno, é como se eu estivesse usando não essa força aqui, mas a componente dela nessa direção. Por isso que eu multiplico por cosseno, tá? Isso acontece quando a gente não tem a força paralela ao deslocamento, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui, ó, durante um trabalho, né, um homem puxando um caixote com uma força de 200 newtons. Só que aí, veja, a corda que ele puxa não era retinha na mesma direção, ele estava numa outra posição, né? E o ângulo com a horizontal é um ângulo de 60 graus.
e ele puxa isso com um deslocamento de 10 metros. Então, vamos ver aí o trabalho resolvido. Vamos imaginar, então, lá, o cara puxa um caixote, só que, às vezes, o caixote pode ser muito baixo, bem mais baixo que a pessoa, e ela puxa com uma corda aí e faz um ângulo. Ele não consegue, em vez de ele agachar e puxar ela reta, ele puxa na direção, né? Para ficar mais fácil do ombro dele aí, tá puxando com bastante força, enfim. Então veja que essa força, essa corda que está puxando aí, ela tem uma certa angulação com a horizontal. E o movimento do caixote, isso é importante. O movimento, o deslocamento, ele é todo na horizontal. Mas a força, não. A força é na diagonal, né? Então, a gente vai precisar usar esse cosseno aí também. Ele fez uma força de 200 newtons, ótimo, legal. O deslocamento, ele puxou esse caixote por 10 metros, bom, legal. Só que aí a gente tem um ângulo, então a gente precisa também usar o ângulo de 60 graus. E aí a gente tem a fórmula, né? Qual foi a energia que o camarada usou para deslocar, que transferiu para a caixa, né? Veja, professor, então ele fez só esse trabalho? Não, com certeza ele gastou mais energia. Só que essa energia foi convertida para a caixa em trabalho só com esse valor aqui. Força vale 200, o deslocamento foi 10 e o cosseno do ângulo de 60. Então, se a gente for lá na matemática e pegar o ângulo de 60 graus, a gente sabe que o cosseno de 60 graus vale meio, 0,5. Então, 200 da força que ele fez, vezes 10 do deslocamento que ele fez, vezes meio, que ele não usou totalmente, ele usou só meio aqui, né? Meio. Então, quando a gente multiplica 200 vezes 10, dá 2.000, 2.000 vezes meio, dá 1.000. Professor, mas ele fez só 1.000 joules? Não, ele fez bem mais energia. Só que ele só usou 1.000 joules para converter em trabalho. Ele gastou outro para tentar erguer, o caixote não ergueu, raspou um pouquinho no chão aí, esquentou um pouquinho, gastou em forma de calor. Enfim, a energia que ele fez, né, ele gastou só uma parte aí nesse caixote. O Fernando está perguntando aqui, né? Quando eu sei que usa cosseno, tangente ou seno? Bom, seno, cosseno ou tangente. Legal. O Fernando, a gente geralmente usa. É só pensar o seguinte, ó, se você quiser uma parte prática, ó, pensa o seguinte: a força está na diagonal, certo? Está na diagonal. O movimento está na horizontal. Você está percebendo que aqui, ó, se a gente passasse uma retinha aqui, né, formava um triângulo retângulo. Não sei se dá para perceber, né? Vamos pegar a ponta do dedo da mão aqui do rapaz, né? E a ponta do... Eu fiz uma horizontal aqui, um triângulo, um sublinhado aqui, né? Aqui, se a gente fechasse essa parte, formaria um triângulo retângulo. Legal. Como o ângulo está aqui, veja só, eu estou querendo essa é o que a gente chamaria de hipotenusa, né? Essa é a hipotenusa. Aqui em pé seria o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente. Como eu quero trazer esse valor para cá, para o cateto adjacente, quem usa cateto adjacente é o cosseno. Então, nesse caso, a gente sempre vai usar o cosseno. Se eu quisesse saber, por exemplo, professor, e se eu quisesse saber qual foi o trabalho que esse rapaz fez para tentar erguer a caixa? Aí, para erguer a caixa, veja, seria erguer, a gente sabe que é na vertical. O deslocamento seria na vertical. Aí eu queria saber que o deslocamento é na vertical e eu quero trazer isso aqui para a vertical também, aí eu uso o seno, porque o seno é da vertical, do cateto oposto, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse caso aqui, que a gente vai usar em trabalho, e a gente sempre vai usar o cosseno, porque geralmente a gente está falando desse tipo de coisa aqui, tá? Lembrou? Legal. Mas é por aí mesmo.
Então, veja que, quando que eu vou usar esse cosseno? Por que eu vou usar? Só quando eu tenho que a força é diferente, né, do deslocamento, ela está em outra posição. Legal. Olha lá, ó, uma coisa importante. Se a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. A gente diz que o trabalho é nulo. Por exemplo, vamos pegar esse camarada aí. Em vez de ele puxar com a corda, vamos dizer que ele ergue na cabeça dele e anda. Ele não está realizando trabalho. Ele só realizou trabalho no começo. Por quê? Porque ele pegou do chão esse caixote e ergueu até a cabeça, né? Aí sim, veja, o deslocamento foi na vertical, do chão até a cabeça, e a força que ele fez isso foi na vertical. A partir de agora, ele não tem mais trabalho. Por quê? Porque a força que ele continua fazendo para segurar essa caixa é na vertical, mas ele está andando para frente, não, né? Então o deslocamento é na horizontal e a força é na vertical. Ou seja, eles são perpendiculares. Deslocamento na horizontal, força na vertical, o ângulo entre eles é 90 graus. E a gente sabe que o cosseno de 90 graus vale zero. Então, ele faz força, é apenas um esforço físico, mas não é um esforço que realiza trabalho, não transfere trabalho isso para o caixote, tá? E por conta justamente disso, porque, veja, deslocamento na horizontal, força na vertical, eles fazem um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o cosseno de 90 graus vale zero. Qualquer número vezes zero é zero, portanto, o trabalho aqui seria zero, né? Mesmo que ele faça uma força na vertical e um deslocamento horizontal, o ângulo entre eles é 90, e o cosseno de 90 é zero, é nulo, tá? Muito bem. E para a gente finalizar, a gente vai dar força-peso. Eu ia também comentar hoje sobre a potência, se der tempo eu falo, mas acredito que pelo tempo aqui acho que não vai dar. Então, ó, a força-peso, ela faz, é aquilo que eu falei, do rapaz subir o caixote lá. Eu tenho um objeto que tem peso. Quando eu ergo ele, eu estou fazendo trabalho para erguer esse peso. A força é para cima e o deslocamento foi para cima. Olha lá, a altura. Então, o rapaz ergueu para o caixote ali. Ali eu tenho um trabalho. A força-peso, né, que é um trabalho, né? Só que, veja, o peso é a força gravitacional. Ela está tentando puxar de volta. Existe um peso desse objeto e uma altura para ele cair, né? Então é um trabalho negativo, porque é o contrário, né? O peso é para baixo e o deslocamento é para cima. Na descida, sim, eu tenho um trabalho para baixo, né? Uma força-peso para baixo e uma altura para descer. Mas veja que é a mesma coisa. Se a gente pegar ali, ó, eu tenho, só deixa eu voltar, eu tenho justamente trabalho sendo o peso vezes a altura. Mesmo jeito é a força-peso. Agora, uma coisa importante, quando a gente fala da força-peso, não depende da trajetória. Se eu tenho um objeto, se ele cair exatamente para baixo, se ele cair para frente, tombado, ou para cá, a energia é a mesma, tá? Porque lembra que a gente falou que se tiver uma... Então, veja, o peso é para baixo. Se eu jogar ele para frente, o peso é para baixo. O ângulo é diferente. Aí entra o cosseno. E se a gente multiplicar por qualquer caminho que eu faça, sempre o trabalho dá o mesmo valor. Então, o trabalho da força-peso não interessa o peso, né? Não vai ter aquela energia potencial gravitacional, não vai mudar. Interessa se você jogar ela reto, se você jogar em linha reta, se você jogar ela fazendo aqui, mais para frente, cair aqui, né? Não tem importância. O trabalho da força-peso, que vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional, ela é exatamente a mesma, porque as três estão sempre na mesma altura, tá? Como depende da altura, então não depende do valor aí. Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó, uma pessoa levanta do solo um objeto, né, um corpo de massa 5 quilos. Então ele pegou lá um saco de arroz, 5 quilos, e levantou até uma altura de 2 metros. Em seguida, ele abaixa até uma altura de 1,5 metro.
Então, determine o trabalho realizado pela força gravitacional. Então, vamos lá. Primeiro, o corpo tem 5 quilos de massa e vai subir 2 metros. Então, ergui ele por 2 metros de altura. Então, nesse caso, esse é o primeiro caso, né? O corpo vai descer até uma altura de 1,5 metro, até mais ou menos a essa altura aqui, um pouco mais para cima aí, passou um pouco. Beleza. Desceu um pouco. Então, qual é o cálculo? Então, a gente vai pensar que, em relação ao solo, ele desceu apenas 1,5 metro. Ele subiu 2 e desceu meio. Então, a altura é só de 1,5 metro. A gente pode pensar só no mesmo caminho. Ah, mas ele subiu e depois desceu. Não importa. Importa o começo e o fim, né? Então, eu tenho que ele subiu, que a força, né, que o peso dele é 5 quilos de massa. Lembra a força gravitacional lá? mgh, energia potencial gravitacional, que é o peso dele, mg. 5 é a massa, 10 é o G que a gente tem, né, na nossa gravidade aqui no nosso planeta, e ele subiu 1,5 metro só, tá? Mas, professor, ele subiu 2, depois ele desceu. Tudo bem, ele subiu 2, mas depois ele desceu meio. Então, a gente pode entender que ele só subiu 1,5 metro. Então, o trabalho aí foi de 75 joules. E contrário, né? Por quê? Porque o peso é para baixo, a força-peso é para baixo. E o deslocamento foi para cima, tá? Então, ficou negativo aí. Bom, vai dar tempo aqui eu falar rapidinho sobre, para a gente entender que trabalho, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. A gente viu que trabalho é uma coisa que é uma energia que eu gasto, né? Então, ou estou falando de uma pessoa, mas pode ser qualquer outro objeto. Só que, por exemplo, erguer esse saco de arroz aí de 5 quilos. Eu posso fazer isso muito rapidamente, porque eu tenho energia aqui acumulada e ergui isso rapidamente. Uma outra pessoa, ela pode estar fazendo isso devagar, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa, uma criança, ela um pouco mais fraca, ela não tem tanta energia, até que não consegue, mas ela demora mais. Nossa, é pesado com uma criança erguer um saco de arroz de 5 quilos. Se a gente vê que trabalho é a força que faz, o deslocamento que faz, para erguer o saco de 5 quilos é igual. Tanto eu quanto uma criança vai conseguir. A altura que eu quero erguer também é a mesma. Então, não vai ter diferença no trabalho. Mas tem diferença no tempo. Eu consigo erguer rapidinho porque eu já tenho mais energia acumulada aqui. A criança talvez demore um pouco mais. Outra coisa, um outro exemplo. Vamos pegar um carro, né? Nós temos vários tipos de carro, se vocês sabem, né? Vários tipos aí. Ou o carro e uma bicicleta, por exemplo. Bom, você quer sair aqui da esquina, né? Você quer pegar e deslocar um carro até a esquina, um objeto até uma esquina. Bom, você faz uma força. O carro faz uma força no motor. Você vai fazer uma força, sei lá, de 100 newtons e vai chegar até a esquina, vai andar 100 metros. Uma bicicleta também, você pode fazer uma força de 100 newtons e chegar até, com a bicicleta, né, até 100 metros. Se você fez a mesma força e andou os mesmos 100 metros, você gastou o mesmo trabalho, a mesma energia. Só que a gente sabe que um carro vai muito mais rápido do que a bicicleta. Se for uma Ferrari, por exemplo, se for um Fusquinha, né? A gente sabe que uma Ferrari vai fazer esse trajeto muito mais rapidamente. É aí que entra um conceito que a gente chama de potência, tá? A potência de... Deixa eu ver aqui. A potência, né, de uma energia, de um trabalho, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Não tá aqui. A potência, apresentar do slide atual. Então, a potência, a gente pode entender como sendo, né, uma forma de realizar trabalho, realizar energia por tempo. Então, vamos lá. No século XVIII, as máquinas a vapores começaram a fazer, né, o trabalho, né, que o ser humano fazia. Não tinha máquina a vapor, tinha que fazer
trabalho no braço, era muito mais lento, porque as pessoas gastavam energia para fazer serviço, né? Ou os animais faziam lá o arado, por exemplo, tinha que ter cavalo para puxar o arado, boi, enfim. Com as máquinas a vapor, o carvão agora, né? Você fazia a máquina feita a vapor, ela fazia o trabalho, ninguém gastava energia e ele fazia o trabalho muito mais rápido, né? Um cara que teve essa solução aí, né? Um cara chamado James Watt, né? Que ele propôs aí que aperfeiçoou a máquina a vapor. Então, ele fazia um serviço, por exemplo, lá, ele percebeu que quando tinha uma caldeira, né? Ela enchia um pistão lá, eu conseguia fazer um serviço, por exemplo, mexer aqui uma engrenagem de uma máquina muito mais rapidamente. Legal. Então, ele percebeu que eu conseguia ter o mesmo serviço, o mesmo desprendimento de trabalho, só que as máquinas faziam muito mais rápido. Então, aí, a gente vê, né? Então, se a gente lembrar aí, trabalho é uma força, né? É a força vezes o deslocamento, mas eu posso fazer isso em tempos diferentes. Então, eu realizo com potências melhores. Se a gente pensar, olha, potência, então, é a rapidez com que um trabalho é realizado. Por que a Ferrari vai andar muito mais rápido que o Fusquinha, os 100 metros? Porque a potência do motor da Ferrari é muito maior que a potência do motor do Fusca, né? A potência para eu fazer um serviço e erguer um saco de arroz, ele é maior do que de uma criança, né, que ainda não tem músculo suficiente para erguer lá um saco de arroz. Então, a potência a gente pode entender a rapidez com que é realizado um trabalho. Então, se a gente usar uma equaçãozinha, a gente pode dizer que potência é o trabalho, é a energia que eu gasto dividido pelo tempo. Em quanto tempo isso é feito? Então, se eu pensar que o T tal é o trabalho e o ΔT é o intervalo de tempo. Frescurinha que eu fiz aí, né? Beleza. Muito bem. No Sistema Internacional de Medida, o trabalho é energia, é medido em joules. E o tempo é em segundos. Então, watt a gente usa como potência, acho que vocês já ouviram, né? O termo watt, W, quilowatt, né? 1000 watts. Watt é a unidade de, ou megawatts, ou gigawatts de energia. É a quantidade de energia feita por um segundo. Então, vamos pegar com um exemplo aí, ó. Qual potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 quilos até uma altura de 12 metros em 1 minuto? Então, veja, imagina que é o seguinte, eu tenho um caixote de 200 quilos, uma pessoa seria impossível erguer. 200 quilos é muita massa para você conseguir. Erguer 12 metros ainda é muito difícil. Eu poderia fazer isso empurrando numa rampa. Tá, mas mesmo assim, uma pessoa não conseguiria, 2, 3, talvez. Mas seria muito demorado, 12 metros, né? Uma rampa enorme. Bom, eu vou usar um guindaste, então. Vou erguer isso em 12 metros. Pode ter guindaste que faça isso rapidinho e possa ter alguns que faz isso mais devagar. Eles vão erguer os mesmos 12 metros, a caixote com os mesmos 200 quilos, né? Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o trabalho que ele faz? Ele vai precisar erguer 12 metros de altura, né? Ele vai precisar fazer uma força, olha, força vezes a altura. A força é a força-peso, que é a energia potencial gravitacional. Então, eu tenho um caixote de 200 quilos, o G nosso vale 10, né? É a força-peso isso aqui, e vou erguer ela por 12 metros. Então, a primeira coisa é calcular o trabalho. Um caixote de 200 quilos, vou erguer ele por... G vale 10, né? É o peso dele, 200 vezes 10, e vou erguer ele por 12 metros. Então, vou ter que realizar um trabalho de 24 mil joules. Então, se fosse eu, várias pessoas numa rampa,
seria 24 mil joules. Se fosse um guindaste, é os mesmos 24 mil joules. É óbvio que, qual que é a diferença? Uma pessoa não consegue por si só, porque ela nem consegue fazer essa força totalmente. Várias pessoas até conseguem, mas demoraria, né? Porque a potência de várias pessoas empurrando não é a mesma potência de um guindaste, né? Então, é o tempo que vai demorar aí. Então, nesse caso, qual é a diferença? Ele vai fazer esse trabalho em 60 segundos. A gente demoraria talvez 1 hora para empurrar isso numa rampa, né? Então, a potência, os 24 mil joules de energia, dividido pelo tempo. Ele vai fazer isso em 60 segundos. Então, esse motor, né, desse guindaste, ele tem uma potência de 400 watts. Se fosse pessoas, também poderiam fazer os mesmos 24, mas a gente demorasse, sei lá, 1 hora, né, 3.600 segundos. Bom, aí a gente teria uma potência das pessoas muito baixa, né, uma potência de 5 watts. Então, potência a gente pode entender a rapidez com que está sendo feito esse trabalho, né? O exemplo que eu dei aqui, ó, outras unidades de potência, né? A gente pode falar também em watts, em cavalo-vapor, em HP. Quem mexe com motor sabe, às vezes fala assim, o motor daquele barco é de tantos HP, tantos cavalos, o motor de um carro é de tantos cavalos, é isso. É quanto que o motor do carro consegue realizar energia pelo tempo, né? Então, ela é o exemplo da Ferrari lá, né? Por que o Ferrari lá, a Ferrari Enzo, possui um motor de potência de 660 cavalos? Ela acelera de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Então, eu consigo saber qual é a potência dela, né? Eu vou lá, um cavalo é por volta de 735 watts, 660 cavalos é 48 mil. Então, uma Ferrari ela tem por volta de 48.500 watts de potência. Ela consegue fazer isso aí em 4 segundos. Então, a gente tem lá que a potência dela é de 48 mil watts, o tempo é de 4 segundos, passa multiplicando, né? Então, 48.543 vezes 4, o trabalho do motor dessa Ferrari é de por volta de 195 mil joules. Se fosse um Fusquinha, ele até chega a 100 km por hora, mas ele vai demorar muito tempão, porque primeiro tem que pegar uma descida, né? O motor do Fusca não aguenta muito. E outra, ele não vai conseguir em 4 segundos, ele vai conseguir fazer isso no máximo 1 minuto, talvez, né? Então, a gente tem que esse trabalho ele é realizado em tempos diferentes, né? E então, isso que a gente trabalha, entende como potência. Beleza, pessoal? Deu para entender essa relação que existe? Eu vou pôr todos esses slides, a parte teórica para vocês também, né? Mas o importante é entender que nessa parte de energia mecânica que a gente fala, existe uma força externa, que a gente chama de trabalho. Uma pessoa que pode fazer um trabalho para aumentar isso, ou o motor de um carro, né? Então, se a gente pegar um carro na descida, bom, a descida ele já vai descer, legal. Mas eu posso, com o motor, acelerar mais ainda e dar mais energia para ele ainda. Então, esse trabalho a gente pode calcular como força vezes deslocamento. Trabalho motor. Se for um trabalho para dificultar, para atrapalhar, a gente chama de trabalho resistente, né? Aí seria, por exemplo, o atrito, né? O carrinho lá de rolimã descendo. Por que a pessoa está descendo um carrinho de rolimã na rua, até na descida, mas o carrinho não vai, é um skate, por exemplo, mas parece que ele segura, né? Porque existe um atrito, existe uma força resistente, um trabalho de uma força resistente que está dificultando isso, né? Está atrapalhando isso aí. É um trabalho resistente. Também é força vezes deslocamento, só que é negativo, né? Agora, se esse trabalho não estiver na mesma direção, a gente usa aquele cosseno lá. E esse trabalho, dependendo do tempo que eu faço, né, a gente usa potência. Então, a potência é um trabalho, uma energia dificultada, né, dividida pelo tempo. Quando é liso, você praticamente não tem, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, é difícil não ter atrito, mas a gente pegar, por exemplo, uma pista de patinação. O gelo, o atrito praticamente é zero, né? Então, a gente vê que o patinador no gelo,
a gente vê aí filmes em Olimpíadas, enfim, a gente percebe que quando ele dá aquele impulso inicial, o bichinho vai e não para mais. Se não tivesse nada para ele parar, ele continuaria praticamente deslizando sem nada atrapalhar. Por quê? Porque aquela energia inicial que ele deu, um impulso inicial, né? Como não tem força resistente, ele vai continuar com essa energia para sempre. No espaço sideral é isso que acontece. Então, tá no espaço lá, uma certa. Até a semana passada, na semana retrasada, quando eu dei o exemplo do skatista, né? Se ele tivesse no espaço, ele vai começar a subir e não vai parar mais, porque não tem trabalho resistente. Ele iria embora até encontrar alguma coisa que faz parar, um trabalho resistente. Na prática, nós temos pouco isso, né? A gente dá alguns exemplos curtos, uma pista de patinação, um piso bem liso com detergente e água lá que a gente vai escorrega, né? Então, se você se joga, você vai indo, até você encontrar a parede, até você... Ele não é zero praticamente, mas ele é muito baixo. Aí nós não teríamos trabalho resistente, isso aí continuaria para sempre, né? Bom, e a potência, né? A potência, então, é esse trabalho que várias pessoas podem fazer, mas uns podem ser mais rápidos que o outro, máquinas podem ser mais rápidas que o outro. E quando a gente vê a potência de um aparelho, nós estamos falando quanto ele está gastando de energia por tempo. Se é professor, eu vi lá um secador de cabelo, né? Minha irmã tem um aí, é 400 watts, o outro é 1.200 watts. Legal. Qual que é o objetivo do secador de cabelo? Esquentar. Aquele de 400 watts, ele esquenta mais devagar por segundo. Ou a temperatura não é a mesma, né? O de 1.200, ele já vai uma temperatura maior. O chuveiro, a mesma coisa, né? Energia elétrica. Se for um liquidificador, né? O que nós temos? Eu tenho dois lá, fui comprar. Eu tenho um lá de 300 watts e um de 500 watts. O de 300 watts, energia mecânica, ele vai rodar um pouco mais devagar que o de 500 watts. Ele faz mais energia, ele tem mais potência. Então a gente pode, e também gasta mais energia elétrica, né? A gente pode pensar, o carro é a mesma coisa, em cavalos, né? Qual que é a diferença de um carro que tem 70 cavalos e um que tem 100? O de 100 cavalos, ele vai conseguir fazer muito mais força mais rapidamente no motor, né? A energia, o trabalho é o mesmo, mas ele faz mais rápido isso, né? Então é por isso que nós temos esse diferencial aí nos equipamentos, tá bom? Alguma pergunta? Alguém está com alguma dúvida sobre a aula? Eu vou passar depois pode perguntar. Eu vou passar depois para vocês essa parte, tanto os slides como a parte teórica, né, para vocês, e alguns exercícios para vocês irem pensando aí. Tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, senão terminamos a nossa aula. Só isso? O pessoal dormiu aí ou tá tudo tranquilo? Não vai ninguém falar nada. Pessoal, então eu vou encerrar a aula, lembrando que a professora